Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Eu vou tentar falar, tá? Que eu tô bem nervosa e tô bem emotiva. Eu já nem comecei, já tô com vontade de chorar. Quem me conhece sabe que eu sou sentimental. Mas vamos lá. Primeiro, antes de começar meu testemunho, eu queria louvar a Deus, né? Por esse ministério. Louvar a Deus por cada pastor, por cada obreiro, por cada amigo que eu conquistei nesse lugar, porque foi através daqui que Deus me presenteou com amizades lindas, com um casamento abençoado, né? Com filhos. Agosto eu faço 14 anos que eu estou no ministério, né? Agradecer a Sheila, o pastor Júnior, que não desistiram da gente, né? Quando a gente passou por vários momentos. E quase todo mundo sabe da história que minha mãe passou, né? Do câncer. Hoje de manhã ela testemunhou. Foi uma bênção, eu comprei pela internet. E o meu testemunho, assim, desses 14 anos, foi o meu maior testemunho. Eu já vivi várias coisas, a gente passou por várias coisas já, mas nada se compara com o que eu vou falar para vocês aqui nessa noite. Minha mãe passou pelo processo de câncer faz mais ou menos uns 3 anos e 6 meses, 7 meses. Ela teve um câncer no estômago. E quando ela passou por esse processo, foi muito dolorido para mim, porque eu tive que ser muito forte para ajudar ela em todo o processo dela, né? Eu não podia demonstrar nenhum tipo de medo, de incertezas. E eu tive que ser forte para que eu pudesse ajudar ela de alguma forma, né? Eu sei que muita coisa a gente não pode fazer... você pela pessoa é Deus, né, que vai dar forças, vai ajudar. Mas eu pedia para Deus, Senhor, me ajuda a dar forças para minha mãe. E aí ela passou pelo processo muito dolorido no começo. Foi muito difícil, mas graças a Deus, Deus cuidou dela, Deus livrou. E aí quando eu pensava que estava tudo certo, que ia ter acabado tudo, aí começou o meu processo, né? Eu comecei a não ter fome, eu não tinha vontade de comer. Eu não tinha vontade de cuidar da minha família, eu não tinha vontade de nada. Aí eu comecei a colocar na minha cabeça que eu estava doente, por todo o processo que ela passou, aí eu comecei a ficar, depois que ela ficou bem, eu comecei a ficar ruim. Aí foi, acho que uns 5 meses, mais ou menos 4, 5 meses, que eu passei por esse processo. Não tinha fome, eu emagreci muito. As pessoas olhavam para mim e às vezes falavam, nossa, como você está magra, como você emagreceu? E a pessoa não pergunta para você, o que você tem, né? A pessoa por isso que a gente tem que tomar muito cuidado até com isso. A gente vigiar nas nossas palavras, né? Porque às vezes a gente fala coisas, não é por mal, mas às vezes acaba a pessoa do outro lado, você não sabe o que ela está passando. E às vezes você acaba, de certa forma, magoando a pessoa, né? Enfim. Aí foi passando esse processo e eu ia em médico, né? Aí meu esposo junto comigo, o processo, ia no médico, o médico falava, você não tem nada. E eu não aceitava o que o médico falava. Eu falava, não, tem alguma coisa. Aí ia em outro médico, o médico falava, você não tem nada, você está saudável, você está tudo bem, você não tem nada. Aí não aceitava o que ele falou. Isso foi acho que uns 5 médicos que eu passei. Aí nisso o médico, de tanto assim, eu insisti de que eu tinha alguma coisa, o médico falou, então vamos pedir os exames, né? Aí fez exame, fez não sei o quê, fez exame de sangue, fez todo tipo de exame e não tinha nada. Aí o médico falou, você vai ter que tomar remédio, porque é psicológico isso daí. Começa a tomar remédio para dormir. Só que eu não aceitava, não queria. Falava, não, eu tenho alguma coisa. E isso foi um processo muito dolorido, porque quando você sofre, as pessoas que estão do seu lado, automaticamente, elas sofrem também. Porque meu esposo, ele não conseguia dormir. Às vezes era 4 horas da manhã eu acordado, não conseguia dormir. Ele orava, eu falava, ora por mim. Eu ficava, ora por mim. Ele falava, tá bom. E às vezes não tinha mais palavras para orar. Senhor, cura ela, Pai. Faz um milagre na vida dela. E eu passando por esse processo, e eu na hora não entendia, né? Eu falava, por que eu estou passando por tudo isso, né? E eu passando por esse processo, ele orava. Aí Deus preparou pessoas para orar. Eu louvo a Deus porque em nenhum momento ninguém chegou em mim e falou para mim, o que você está passando é frescura. Não, Deus preparou pessoas, a minha mãe, uma moça que trabalha na minha casa, que ela me ajuda. Às vezes eu não tinha força para orar e elas falavam, não, vamos orar, você vai ficar bem. E eu orava sem força, sem ânimo de vida. Aí eu falava, Senhor, eu vou morrer e meus filhos. E aí começava a passar um monte de coisa na minha cabeça. Até eu entender, demorou muito. Aí teve um momento que a gente já se encontrava desesperado. Não sabia mais o que fazer. Passava em médico, o médico falava que eu não tinha nada. Orava e o milagre não acontecia, né, no nosso tempo. Aí o André falou, não, vamos na casa do pastor Daniel, vamos lá, porque eu não sei mais o que eu faço. Aí a gente foi na casa do pastor Daniel, né, pastor? Aí ele e a pastora Marta oraram por mim com todo amor. Oraram, falaram assim, não, você vai ficar bem. O pastor Daniel falou uma coisa para mim, ele orou. A gente falou, deve ser demônio, deve ser qualquer, não sei o que é mais.
Aí o André falou, mesmo que não seja demônio, o mal que tiver espiritual sobre a tua vida, ele vai cair por terra. E aí o pastor orou e falou assim para mim, Elô, tenha fé, você vai ficar bem. Só que várias pessoas já tinham me falado isso, só que não adiantava, parecia que, sabe assim, quando você está vendada? Quando ele falou isso para mim, abriu os meus olhos, eu comecei a ver diferente. Eu comecei a ter fé, eu comecei a acreditar que eu ia melhorar. E eu convivo com muitas pessoas, é igual eu falei quando eu abri o culto, até o pastor falou para mim, né? Às vezes a gente está sempre sorrindo. Eu estava na igreja, eu estava servindo a Deus aqui, eu participo do ministério de dança, eu dançava, normal, eu participava dos casais, normal, dava o meu melhor, mas dentro de mim, só Deus sabia como eu estava. Quebrantada, às vezes eu estava sorrindo, mas por dentro eu estava toda quebrada. E passei por esse processo, tudo, e aí fiquei uns 5 meses, né, amor, mais ou menos. E ele falava assim, ele falava pra mim, você vai ficar bem. Aí depois, quando eu fiquei bem, ele falou, nossa, o momento mais feliz da minha vida foi quando você ficou bem, porque ele não sabia mais o que fazer. E às vezes a gente convive com pessoas do nosso lado passando pelo mesmo processo. Uma depressão, precisando de ajuda, gritando por socorro por dentro, mas a pessoa às vezes não tem coragem de falar, eu estou precisando de ajuda. Conta comigo, né? Me ajuda em oração, ora por mim, eu não estou legal. Às vezes a gente tem vergonha, né, muitas vezes. Ou não, nem vergonha às vezes também, às vezes a gente tem medo de falar para a pessoa que a gente não está legal, que a gente não está bem. Mas nessa noite eu venho aqui falar para você, se você estiver precisando de ajuda, procura os pastores, procura a gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para orar por você, não para julgar, porque a gente não é melhor do que ninguém. Mas nessa noite eu venho aqui para falar para vocês que, independente da situação que você esteja passando, não desista. Foi difícil para mim, eu pensei que eu não ia conseguir. E quando eu pensei que estava tudo acabado, Deus veio com o milagre e me curou. Para a glória do Senhor, hoje eu estou curada. Graças a Deus eu não passo por mais nada disso, não precisei tomar nenhum tipo de remédio. Graças a Deus eu estou bem. Estou bem. Eu tinha muita vergonha de falar, porque eu tenho vergonha, né, de estar falando assim em público. Eu falo, mas em público eu tenho um pouco de vergonha. Mas eu não poderia deixar de agradecer a Deus por cada pessoa que Ele colocou na minha vida para estar do meu lado, por cada pessoa que faz parte desse milagre, porque Deus, Ele usa pessoas para te curar. Ele pode usar pessoas para ser boca de Deus na sua vida. Ele pode usar pessoas para profetizar sobre a sua vida. Então você precisa acreditar que Deus, Ele opera milagres através de pessoas. Ele faz milagres através de oração. A gente serve um Deus vivo, que pode todas as coisas. Então, independente do tamanho do seu problema, independente do tamanho da sua situação, não desista. Nessa noite eu venho para falar para vocês, amém? Tem alguma coisa? Eu vou falar. E eu queria louvar a Deus pela vida do meu marido, gente, porque ele é uma bênção na minha vida. Ele me ajudou tanto nesse processo, que às vezes ele chorava de não poder fazer nada, ele chorava de não poder fazer nada para me ajudar. E é tão difícil. Se a gente não tiver cheio de Deus, a gente não consegue. Então, por isso que a gente tem que buscar, por isso que a gente está tendo os cultos abençoados. O pastor está dia de quarta-feira aqui ministrando para a gente. Está sendo muito bom, está sendo muito proveitoso. E a gente não pode perder essas oportunidades de estar adorando a Deus em todo o tempo, amém? E eu acho que é isso que eu queria falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus aí, irmãos? Esse milagre na vida da minha esposa, irmãos, eu confesso para você que foi tudo de mais maravilhoso que eu vivi por esses tempos, por esses anos. Já fui para tanto lugar, tantas bênçãos, mas esse milagre da cura da minha esposa foi algo sobrenatural na minha vida, porque eu me encontrava numa situação onde eu já não sabia mais o que fazer. Ela já não conseguia dormir mais, ela não comia mais. Ela já não tinha mais força para levantar da cama, irmãos. Eu nunca tinha visto minha esposa desse jeito. Depois de 7 anos de casado, você se deparar numa situação dessa. Quantos dias na madrugada? Quantas madrugadas eu colocava meu joelho no chão, orava e chorava, eu orava e chorava. E ela não dormia. Eu chegava cansado do serviço e ela não dormia. E à noite ela não dormia. E ela tinha medo, e ela tinha medo. E era um desespero que eu nunca vi algo parecido. Nunca vi algo parecido. E foi uma certa situação onde eu já não sabia mais o que fazer. Já não tinha mais o que fazer. Foi quando eu pedi ajuda.
E eu quero louvar Deus pela vida do meu pastor Daniel, pela vida da pastora Marta. Eu lembro como se fosse hoje, Sandro. Não tinha mais o que fazer, cara. E eu bati nas portas do pastor Daniel, falei, pastor, me ajuda, cara. Talvez o pastor achou, sabe que eles estão com problema no casamento, tudo. E eu fui e contei para o pastor o que tinha acontecido. Falei, pastor, estou passando por uma situação tão difícil na minha vida, cara. E eu queria tanto que o senhor me ajudasse. Com muito amor, ele me abraçou minha esposa. E ali ele orou, irmãos. Ele orou por nós e a gente saiu dali totalmente diferente, Sandro. As mesmas orações que eu fazia, tudo que eu pedia. E ele orou e ele declarou bênção sobre a vida da minha esposa. Eu falei, e antes de procurar o pastor Daniel, ela ficou com medo. Ela falou, amor, se for demônio? Eu falei, se for, tomara que manifeste e cai por terra, porque eu não aguento mais esse demônio. Eu não aguentava mais, irmão, porque ela ficou com medo. Falou, e se ele colocar a mão na minha cabeça e for demônio? Eu falei, se for, vai cair por terra em nome de Jesus. Esse era o maior medo dela. Eu falei, tomara que seja alguma coisa bem, que caia por terra na hora. E não houve manifestação, mas houve o poder de Deus naquela hora, aleluias. Não houve manifestação de demônio, mas houve a manifestação de Deus, pastor. Foi Deus, a partir daquela oração, irmão. Nos próximos dias eu já consegui ver a melhora da minha esposa, e ela já começou a melhorar, já começou a levantar da cama, já começou a comer, já começou as coisas a acontecer. Eu falei, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. Será que você pode aplaudir a Jesus pela vida do nosso pastor, por esta igreja? Glória, glória, glória. Pastor, te amo. Pastora, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém? Amamos vocês.